Estamos iniciando mais uma live, né, do nosso projeto Mobilicei, e hoje de uma forma diferente, né? Vai ser uma forma gravada. Isso é uma live que teria acontecido no último dia 15, e a gente decidiu justamente gravar de uma forma diferente para bater um papo com o professor Francisco Viana, né, nesse projeto Mobilicei, que tem a ideia, tem o objetivo de fomentar temas correlacionados, e um dos temas que a gente escolheu foi justamente a importância da aviação, né, dessa parte de aviação para o desenvolvimento regional. Né? E, sem mais delongas, né, dar boa noite aí ao professor Francisco Viana, seja muito bem-vindo, e vamos para frente hoje nesse nosso bate-papo. Obrigado, boa noite a todos aí. Bem, logo de início eu queria que você se apresentasse, né, falasse quem é Francisco Viana. Eu já o conheço, tive a oportunidade de tê-lo como professor e hoje como amigo, né, mas eu queria que você se apresentasse primeiro na questão profissional, depois, e contar um pouquinho da sua história aí. Eu sei que você tem uma grande experiência profissional no setor aéreo, né, que quando a gente acaba escutando dessa forma, pensa que é piloto, né, mas sua formação, além de ser piloto, tem também, né, um viés aí de investimento, de consultoria nessa área, né? Mas, enfim, se apresente. Hoje eu sou diretor de planejamento e gestão e de logística e mobilidade não, de logística, mobilidade é comigo, né? Da Modus Consultoria. E para chegar até a diretoria da Modus, planejamento, gestão e logística, eu passei por muitos caminhos. Lá atrás, em 1994, eu comecei fazendo curso de piloto privado, né? Eu voei 2 anos como piloto, até 1996, quando, em 1997, no iníciozinho, eu entrei na VASP e fui para a área comercial da VASP. Passei alguns anos na VASP, fiz alguns cursos, aprendi muito sobre planejamento e gestão de empresas aéreas na área comercial. Fui convidado para ir para a TAM Linhas Aéreas, que estava abrindo a operação no aeroporto de João Pessoa. Então, eu fiquei todo o ano de 1999 em João Pessoa. A gente implantou, falei com o Irapuã naquela época, que tinha sido gerente-geral da VASP e que me convidou. Então, e trabalhei também com João Madruga, que tinha sido gerente-geral da VASP também na Paraíba, e era uma pessoa muito conhecida, muito conceituada. E nós desenvolvemos a TAM, todo o escritório da TAM em João Pessoa, na área comercial, na área operacional, na área de cargas, muito na área de despacho de operações de voo, peso e balanceamento de aeronaves. Eu aprendi muito. A partir daí, eu saí em 99 da TAM, voltei para Recife e entrei no escritório regional da British Airways, onde eu passei alguns anos. Então, nesse escritório regional, aí eu fui para a Europa, fiz cursos, fiz curso do IATA também, me lembro bem do IATA, do BSP, que era o sistema financeiro do IATA, que operava lá naquela época aqui, distribuindo bilhetes, e hoje eles distribuem como se fosse um banco, eles distribuem crédito para as agências de viagem. Naquela época, eles distribuíam o bilhete físico, que as agências tinham que buscar na Brinks, eu lembro que era na Brinks, como se fosse dinheiro, já que o bilhete físico você podia colocar ali o valor que você quisesse, né? Então, fiz o curso da IATA, fiz o curso do SP, e aí, a British, fui convidado para desenvolver o projeto da Oceanair, que estava chegando aqui em Recife. Então, a Oceanair, eu fiquei 3 anos na Oceanair, a gente iniciou montando toda a operação aqui em Recife, depois nós montamos Maceió, depois João Pessoa, Petrolina e, por último, Juazeiro do Norte. Eu me lembro que eu ainda iniciei a operação tanto na área comercial, montei a estrutura comercial, fiz os contratos, os acordos, e na área operacional, junto ao aeroporto, ao superintendente do aeroporto de Juazeiro do Norte, na época. Então, nós montamos toda a estrutura, mesma coisa em Petrolina, Maceió e aqui. Então, o que acontece? Com essa estrutura montada,
alguém lá de São Paulo, não lembro de onde foi, conheciam o meu trabalho e me convidaram para a gente iniciar o mesmo tipo de trabalho na American Airlines, aqui em Recife, em 2009, que estava para iniciar as operações. Então, eu entrei 6 meses antes do início do voo da American, e começamos um trabalho de qualificação de pessoal. A gente teve que buscar no mercado pessoas que falassem inglês, que tivessem dentro daquele escopo do que nós precisávamos para a American Airlines. Então, nós montamos a equipe comercial, escritório, montamos a equipe. Trabalhei muito com 2 pessoas, 3 pessoas que eu considero muito, muito profissionais e que foram muito importantes para que a American Airlines realmente tivesse um norte aqui em Recife, que foi o Bruno Zá, que era o gerente regional, que foi o Leonardo Amaral, que é um cara que já estava na América e sabia muito, e me ajudou e me ensinou muita coisa de American Airlines, era executivo, e depois uma pessoa que nós trouxemos e que cresceu dentro do escritório, dentro da filial de Recife, foi Eduardo Duque. Eduardo Duque, hoje ele é empresário, ele tem a empresa dele na área de construção civil, mas ele cresceu muito, ele falava inglês, ele tinha morado 3 anos na Inglaterra, então ele começou uma função menor lá, depois ele foi crescendo, chegou a executivo, cresceu muito até que ele saiu da empresa para colocar a própria empresa dele. Essas 3 pessoas, junto comigo, nós desenvolvemos toda a operação, toda a parte comercial da American Airlines aqui em Recife. Também com a ajuda de 2 pessoas que vinham com muita frequência. Uma era Simone Kruger, que é uma executiva de São Paulo, e era gerente geral do Rio de Janeiro, que era a Franciscina. Naquela época, essas pessoas nos ajudaram muito para que a operação rodasse. Eu saí e fui para a Ibis. Aí eu saí totalmente do segmento de aviação, né? Mas eu fiquei somando todas essas minhas passagens de VASP, de TAM, de Ocean Air, de British Airways, de American Airlines, GSA da American Airlines. Foram quase 20 anos. Quase 20 anos, ou acho que foram 20 anos de aviação. E até porque eu fiquei um tempo fiquei 2 anos na Ibis, comercial, para ser o gerente aqui do Pernambuco. E aí eu fiquei mais 2 anos trabalhando com 40 companhias aéreas. Aí eu já tinha um conhecimento de muitas companhias aéreas, então para mim foi mais fácil. E nesse meio tempo, né, já que você falou a questão a questão do aeroporto, nesse meio tempo eu tive a oportunidade, quando eu era da Ocean Air Avianca, de ir a Caruaru para ver durante o período que o pátio estava sendo reasfaltado, recapeado, né, reconstruído. Porque, na verdade, pouca gente sabe, mas aquele pátio ele tem ali 1 metro, 1,5 metros de concreto para baixo. Então, ali você pode colocar o que for de peso agora, que nenhum avião vai afundar como afundou no passado. Né? Então, essa é a minha história. Foi um episódio que marcou muito por aqui, viu? Assim, eu acho que até hoje, quando se fala de aeroporto, né, se fala sempre dessa situação, porque estava começando aqui um movimento em relação ao uso do aeroporto de Caruaru, e de uma hora para outra, enfim, aconteceu isso, né, e depois com esse tempo todo, né, vamos dizer, não pegou mais, né, assim, não teve a pegada mais de colocar justamente esse aeroporto para funcionar, né? Mas você deu o exemplo de, logicamente, algumas cidades que você trabalhou, né, diretamente, né, e a gente pode até, vamos dizer, fazer um comparativo. João Pessoa, uma cidade maior, né, mas Campina Grande e Petrolina são cidades relativamente proporcionais, né, ao tamanho habitacional em relação à nossa cidade, a Caruaru, né? Eu acho que Caruaru ela tem uma característica ainda diferente dessas duas, por hoje até ser considerado uma mini região metropolitana aqui na parte do interior, né? Isso aí sem dúvida, porque ela é uma cidade centro, né, do Agreste, e acaba agregando aí várias cidadezinhas pequenas.
E aí, mas antes de entrar no assunto de Caruaru, tá certo? Que eu queria justamente que você me desse aí um panorama de Campina Grande e Petrolina. Como é a tua visão hoje, a operação desses dois locais, assim, Olha, veja bem, operacionalmente? Campina Grande é muito parecida com Caruaru, só que Caruaru agora está mais rico do que Campina Grande. Caruaru cresceu muito, eu tenho acompanhado, eu sempre acompanhei Caruaru. Você sabe que eu fiz alguns estudos, né, em Sim, sim. relação ao aeroporto e à região de Caruaru. E o que me chamou a atenção foi que Caruaru, ela abrange ali uma área, do mesmo jeito que Petrolina, ela abrange uma área de 12 cidades, e ela tem um consórcio de cidades chamado GEL, eu não me lembro, e essas 12 cidades vivem em função do aeroporto, inclusive Juazeiro do Norte, que é quase do tamanho de Petrolina, né? Então, Perfeito. o que acontece? Mesma situação você vê, inclusive, Juazeiro do Norte, não, Juazeiro da Bahia. Juazeiro do Norte é lá no Padre Cícero. Né? Então, a Verdade. mesma situação, já que eu falei de Juazeiro, você vê em Juazeiro. Juazeiro você tem Crato, você tem Barbalha, você tem várias cidades ali no entorno, que são cidades entrepostos comerciais e que vivem muito em função do aeroporto. Você sabe que o aeroporto, uma cidade com aeroporto, ela gera um crescimento tanto populacional quanto empresarial para a cidade. O que pode Perfeito. acontecer com Caruaru? É o que aconteceu, por exemplo, com Petrolina. A cidade de Petrolina ela deu uma inflada. Eu sempre fui a Petrolina, há muitos anos que eu vou a Petrolina, e o que me chamou a atenção em Petrolina, depois que o aeroporto novo foi implantado, foi que a cidade ela cresceu de uma maneira que você vê, tem até orla, não tinha nem orla na cidade, você vê orla de prédios, parece boa viagem aqui. Entendi. Me chamou a atenção da como a cidade se desenvolveu. São 12 vinícolas internacionais lá, tem voo internacional de avião de carga, de jumbo, cargueiro, operando 3 vezes por semana. Então, por quê? Porque a cidade tem um aeroporto de qualidade que permite também permite tanto evacuar carga quanto passageiros. Teve uma época, agora a gente está com uma operação parada no mundo, né? Mas até o ano passado você tinha 3 voos diários, você tinha 9 voos para Petrolina saindo de Recife. Eram 3 voos de manhã, 3 à tarde e 3 à noite, tanto da Azul quanto da TAM não, desculpe, da Gol quanto da Avianca. A Avianca fechou as portas, encerrou as atividades, a Gol retirou o voo, a Azul está operando, porque a Azul não parou de operar, não. Eu Sim, acredito que a Gol deve voltar, porque é uma rota muito rentável. Então, o que é que aconteceria com Caruaru? Tomando Petrolina como exemplo. Caruaru, você tem 10 cidades, e essas 10 cidades que têm um PIB até interessante, que tem uma população grande também, essas 10 cidades, elas vivem em função de Caruaru, elas já vivem, já é uma realidade. Santa Cruz, Capibaribe, Garanhuns, que apesar de Garanhuns estar a 1 hora de Caruaru, mas ela vive em função de Caruaru. Catende, Toritama, Brejo da Madre de Deus, Palmares, Surubim, Pesqueira, Jardim e Gravatá. Você tem aí cidades que vão ter uma população que vai variar de 150 mil até 60, 50 mil habitantes. Então, sim. o IBGE gestou essas informações em 2015, 2016. Mas você vai ter cidades que vão ter PIB de 2 milhões até de 830 mil. Então, o que acontece? São cidades pequenas, relativamente pequenas, mas onde as pessoas têm potencial financeiro e que se permita que essas pessoas podem usar o aeroporto de Caruaru, tanto para demandar carga, quanto para demandar viagens. Um exemplo, eu acredito que com um aeroporto implantado, em definitivo, com um terminal de passageiros implantado, com a pista do jeito que está, 30 metros de largura por 1.800 de comprimento, já opera, dá para operar 737, dá para operar Airbus A320, dá para operar o Embraer 195 da Azul perfeitamente. O ideal seria que essa pista fosse um pouco alargada para 45 metros e, se possível, que ela fosse ampliada para 2.000, 2.200 metros, né? Mas do jeito que está, já dá para operar. Bastaria construir um terminal de passageiros que permitisse atender a necessidade dos passageiros dessas cidades. Eu acredito que operando, iniciando com um voo Caruaru-São Paulo, São Paulo-Caruaru, de manhã e outra noite, ou depois ligando Caruaru a outras cidades, poderia ser Brasília, poderia ser Petrolina, o próprio Recife, eu acredito que esse aeroporto teria uma rentabilidade muito boa, assim como acontece com Campina Grande.
que você tem voos de Recife, de João Pessoa para Campina Grande. Você tem voos diretos de Brasília e de São Paulo para Campina Grande. Assim como acontece com Petrolina, que você tem voos de Recife, tem voos de Juazeiro do Norte, tem voos para Brasília e para São Paulo, direto de Petrolina e de volta, sem passar por Recife, Salvador. Então, Caruaru é um entreposto comercial. Caruaru é uma cidade de grande porte. Como a gente brinca, além de ser a princesa do Agreste, é a capital do Agreste. É a maior cidade do Agreste. É uma cidade que, se você dividisse o estado de Pernambuco em 3 partes, você teria Recife, capital de uma parte, Caruaru, capital de outra parte, Petrolina, capital do sertão. Então, Caruaru já suporta. Caruaru tem quantos milhões de habitantes hoje? Tem em torno de 300 mil, quantos milhões? Quantos mil habitantes? 300 mil, 400 mil habitantes, né? Tem mais de 350 mil já. 350 mil. Se você somar essas 10 cidades que eu falei, a soma dessas 10 cidades, a população dessas 10 cidades que estão no entorno de Caruaru, mais a cidade de Caruaru, você vai ter 1,5 milhão de habitantes que serão beneficiados direta e indiretamente através de empregos criados, tanto na área de carga aérea, quanto dentro do próprio aeroporto, quanto na área de operações aeroportuárias, ou na área comercial do aeroporto também, com companhias aéreas. Você sabe que existem locadoras de veículos em Caruaru, né? Sim. Essas locadoras, todas elas iriam ter um escritório no aeroporto, com veículos no aeroporto. Então, isso também iria crescer aquela região do aeroporto, fazer crescer aquela região. Caruaru tem um polo industrial bom, Caruaru tem faculdades, eu vi que Caruaru tem um polo de faculdades, então essas pessoas que vêm estudar em Caruaru vêm de várias partes do Brasil, não precisariam passar por Recife, iriam direto de conexão via São Paulo, Caruaru. O polo industrial iria poder transportar suas cargas, suas bagagens, mandar direto para São Paulo, para Brasília, sem a necessidade de gastar um frete de caminhão para Recife. E receber também as mercadorias, né? Receber também, sem contar que Caruaru também é cidade turística, né? Caruaru, a gente pode trazer para Caruaru uma operação aérea para levar pessoas para assistir a Paixão de Cristo, por exemplo, que é uma coisa líquida e certa, todo ano tem. Caruaru, a gente pode trazer pessoas para irem para o polo da moda de Caruaru e para Toritama e Santa Cruz de Capibaribe. Então, o que acontece? Caruaru é um ponto que vai se tornar uma Petrolina. Do mesmo jeito que o aeroporto de Petrolina cresceu muito, na hora que esse aeroporto começar a operar, na hora que os políticos já perceberam, na hora que eles perceberam, mas eles já perceberam, que eu estou sabendo que o aeroporto deve estar operando até novembro desse ano, né? Se não fosse o Covid, já desde fevereiro. Né? Sabe? Então, o que acontece? Na hora que os políticos entenderem a importância econômica do aeroporto de Caruaru, então, automaticamente, eles vão investir o que deve ser investido e o aeroporto vai fazer a região crescer. Tá? O aeroporto vai fazer a região crescer. Já que você falou, eu me lembro que você falou da questão econômica e social da aviação. Né? Na parte econômica, um aeroporto ele gera um crescimento econômico fortíssimo daquela região toda, no entorno de 1 hora de carro daquela região. Porque 1 hora de carro como eu falei, é Garanhuns, é Catende, é Toritama, é Brejo, Palmares, é Santa Cruz, são cidades próximas, até Pesqueira, Belo Jardim, Gravatá, são cidades que as pessoas não vão mais se deslocar até o Recife. Vão para Caruaru pegar um voo para ir para São Paulo, para Brasília, não vão mais até... É muito mais prático. E essa é a parte econômica. E a parte social, você tem um exemplo, vou lhe dar um exemplo. A Copa do Mundo só começou a surgir no mundo a partir de 1930 por causa do incremento da aviação no mundo. Antes, sem uma aviação, seria impossível, seria inviável você ter uma Copa do Mundo com tantos países e você ter uma Olimpíada, por exemplo. Por quê? Dependendo do lugar, Japão, a próxima Olimpíada vai ser no Japão. Se a gente sair de navio hoje, do porto de Recife, até o próximo porto lá do Japão, Tóquio, seriam mais ou menos 2 meses, até o navio chegar lá. Então, para ir para a Europa, são 16 dias de navio. Agora, se a gente sair daqui até Lisboa, são 16 dias de navio. Então, para você ter uma ideia, o avião ele trouxe essa facilidade social. Vê a questão do Covid, como o Covid se espalhou tão rápido no mundo em questão de semanas, usando o avião. Né? Ele viajou de avião. Viajou de avião. A internet interligou o mundo de maneira tecnológica
e o avião interligou o mundo de maneira social. Então, você interligando Caruaru por avião com Brasília, com São Paulo e conexões, a gente vai interligar Caruaru com o mundo de maneira social. Você vai poder fazer grandes eventos, a cidade vai crescer muito, você vai poder trazer para Caruaru grandes eventos que ainda não são possíveis. Por exemplo, uma final de Copa do Nordeste. Uma final de Copa do Nordeste pode ser em Caruaru. A gente já tem o estádio em Caruaru, mas a gente não tem a estrutura para receber tantas pessoas. A gente vai ter um aeroporto bem estruturado, umas locadoras lá para o pessoal descer do avião, local o carro e já sair. Então, me desculpe por falar tanto, é que eu me empolgo quando eu falo do Não, aeroporto mas Caruaru. é isso, tem que falar mesmo. E a gente fala, eu acho que a paixão, né, que você tem por um tema, você defende até melhor, né, assim, que você coloca o coração mesmo, coloca a razão, a técnica, né, que isso que a gente está conversando hoje, diante de tudo que você já estudou, um artigo que você construiu em relação a todas essas informações que você está trazendo, e é isso mesmo, tem que falar, e a ideia do Mobilicei é essa, da gente poder, de uma forma bem tranquila e de fácil compreensão. Não adianta a gente estar falando de códigos de aeronave ou de códigos ou seja o que for em relação técnica, né, que as pessoas não vão entender. A ideia do Mobilicei é isso, a gente falar e as pessoas realmente entenderem. Né? O aspecto econômico, o aspecto social, logicamente você... e eu queria pegar só um gancho nessa questão do aspecto social, porque o que é que você imagina de geração de emprego direto? Vamos dizer, logicamente, se monta uma estrutura, né, se monta uma estrutura para funcionar o aeroporto, vamos supor, já sonhando ele aí de um porte de Petrolina. Né? Aí eu vou falar dois sentidos nessa questão social. Nessa questão de geração de emprego, e esses empregos, como é que você enxerga que essas pessoas poderiam ser treinadas, né, ou como elas são treinadas quando se implantam no aeroporto, para que realmente haja um profissionalismo, haja realmente um desenvolvimento correto, né, no funcionamento do aeroporto? Vamos lá. Empregos que seriam gerados diretamente. Você tem dentro do terminal de passageiros, tem no pátio, tem na área de segurança aeroportuária e tem na área de controle do tráfego aéreo. Então, primeiro vou falar do terminal de passageiros. No terminal de passageiros, você falou do porte de Petrolina, Caruaru suporta. E a pista pode ser ampliada, Caruaru também suporta. Tem espaço, tem área, eu já fui lá e já... Então, na terminal de passageiros, você teria funcionários no balcão de atendimento das companhias aéreas, seriam funcionários contratados da própria cidade. Você teria funcionários de bagagem para retirar e acomodar as bagagens lá atrás, para poder serem colocadas no avião, para acomodar as bagagens naquelas balsas de transporte. Você teria funcionários das lojas das companhias aéreas, e você sabe que de frente do balcão tem uma loja, né? O balcão do check-in está aqui, a companhia aérea está exatamente atrás. Então, de um lado, você tem a loja com 2 funcionários. Do outro lado, cada companhia aérea tem um balcão com 3 funcionários e um supervisor de operações, são 4. Aí você tem mais 2 ou 3 funcionários de handling, que é aquela equipe que vai manusear as bagagens, colocar nas pranchas e das pranchas levar para o avião, aquela equipe de handling. Além de você tem mais 3 ou 4 por companhia aérea. Além do que você tem a equipe de segurança, onde você vai ter uns 3 ou 4 ou 5 segurança armado, né? Para o aeroporto, tem que ter a equipe de limpeza de serviços gerais, que aí você vai ter até 5, 6, 10 pessoas, depende do tamanho do terminal de passageiros. Isso eu só estou falando do terminal de passageiros, já vai mais de 30 empregos aí, se a gente for contar, né? Aí vamos falar dos fiscais de pátio, são aquelas pessoas que chamam o avião, né? Quando o avião vem para o pátio, eles chamam o avião. Ali são pessoas do aeroporto, da administração aeroportuária, pode ser da Infraero, pode ser de qualquer outra empresa de administração aeroportuária. Eu não me lembro se aqui a empresa de administração aeroportuária aqui de Recife pegou o aeroporto Caruaru, eu não me lembro, vou até olhar. Mas, se for, porque aí vão ser 3 ou 4 fiscais de pátio, e essas pessoas são contratadas e treinadas em Caruaru. É feito não é nem um levantamento, como é que eles fazem? É feito como se fosse um concurso público, né? E essas pessoas têm que morar em Caruaru ou na região. A gente não vai trazer pessoas de fora da região para viver
trabalhando no aeroporto. Tem que ser pessoas que morem na região, né? Perfeito, Então, claro. aí você vai ter mais uns 4 ou 5 fiscais de pátio, um supervisor de pátio eu vou dizer, da Infraero, digamos assim, e mais um superintendente de aeroporto. Todo aeroporto tem que ter o seu superintendente. Sem contar que o aeroporto tem que ter uma equipe de serviço de bombeiros e primeiros socorros, Sim. que é o quê? É uma equipe... Todo aeroporto tem que ter bombeiro. Os bombeiros são locais, é de Caruaru. A Infraero pode ceder até o caminhão de bombeiro, amarelo e tal, mas a equipe é do Corpo de Bombeiros local. Como Caruaru já tem um batalhão de Corpo de Bombeiros grande, até com helicóptero e tudo mais, então o que acontece? Ele tira uns 10 bombeiros daquele batalhão para servir ali no aeroporto em caráter permanente, como é aqui em Recife, como é em João Pessoa e Petrolina. Mas a estrutura é fornecida pela Infraero, pela empresa, ou pela Denat, a empresa que administra o aeroporto. O caminhão é fornecido pela empresa que administra o aeroporto, mas o pessoal é local. Então, isso de pátio, ainda tem os fiscais de segurança de pátio, que é aquele pessoal que vai verificar se o muro está perfeito, se ninguém está invadindo a área da pista. E ali também, ou seja, só de pátio vai mais de 20, 25 pessoas. Então, vamos para os fiscais de pátio, não, e vamos para o pessoal de segurança de aeroporto, segurança de pátio. Aí são outras pessoas treinadas e qualificadas. E o pessoal de transporte de pátio, onde você vai ter as pessoas que dirigem os tratores, que vão levar as bagagens para o avião. Se a empresa aérea quiser, ela pode colocar o pullback, que é aquela barra que trava no trem de pouso, coloca o avião, né? Aquilo ali é barra de pushback, aí vai precisar de um tratorista treinado para empurrar o avião, que é uma coisa específica, ele tem que fazer um treinamento, e se a empresa quiser, mas se a empresa não quiser, ainda assim vai precisar dos tratores, as escadas para o avião, né? Para tirar as escadas, para levar as pranchas com a bagagem. Então, o pátio aí, juntando tudo isso que eu falei de pátio, vai 40 pessoas, pessoal de segurança, pessoal das locadoras. Então, imagine, as locadoras vão ter cada uma a sua lojinha dentro do aeroporto, terminal de passageiros, com as suas equipes. Vou dar um exemplo. Quando eu era da Aves, loja de aeroporto, a Aves tinha um supervisor e 5 ou 6 funcionários, além dos 4 ou 5 funcionários comerciais. Né? Tinha 5 ou 6 funcionários de operação mesmo, para tirar o carro da locadora, levar para o cliente, esse tipo de coisa. Então, você imagina, se 3 locadoras de Caruaru decidirem, geralmente são 4, 5, 6, decidirem colocar, então vai mais de 20, 30 pessoas aí. Pelo meu cálculo aqui, já são mais de 100 empregos diretos. Né? E os indiretos? Os indiretos, eu acredito que as empresas de ônibus que têm grande abrangência, eu conheço uma que tem uma abrangência enorme, a Capital do Agreste, né? Ela tem uma capilaridade enorme dentro do Caruaru. Então, essa empresa, dando como exemplo a Capital, ela vai abrir uma linha centro-aeroporto. E essa linha centro-aeroporto, a Capital vai precisar colocar, eu acho que 2 ônibus, né, para poder ficar dentro do horário certinho, 2 motoristas, 2 cobradores. E aí, você imagina, indiretamente, só uma empresa já tem mais 4 pessoas, fora outras e outras possibilidades indiretas, né? Empregos que são gerados com cargas aéreas, você vai ter pessoas que vão precisar levar carga aérea para o aeroporto, carga para ser embarcado nos aviões, você vai ter serviços de transfer que ainda não existe da maneira como temos aqui em Recife, em Salvador, que eu morei lá também, você vai ter serviços de transfer turístico, vai buscar a pessoa do aeroporto, vai fazer city tour em Caruaru, vai subir no Alto do Moura, vai apresentar aquelas comidas maravilhosas que tem lá no Alto do Moura, que não está no Bodódromo de Petrolina. Quem vai no Bodódromo de Petrolina, eu digo, vá lá no Alto do Moura, experimente as comidas lá, que vocês vão enlouquecer. É maravilhoso. Eu adoro. De vez em quando eu vou em Caruaru e vou no Alto do Moura. Eu adoro aquele ambiente ali. Maravilhoso. Então, vão ter empresas de city tour que vão levar para Brejo da Mata de Deus para conhecerem o teatro ao ar livre, mesmo quando a Paixão de Cristo não está sendo encenada, o teatro ele é aberto. Então, as pessoas podem entrar e conhecer o maior teatro ao ar livre do mundo. Tudo isso, eu só estou dando alguns exemplos de empregos indiretos, né? Agências de viagem. De negócios, né? Possibilidade de negócios, novos negócios. Outra coisa, essas pessoas todas, elas vão ter que morar em Caruaru, nas cidades do entorno, ou seja, nessas cidades que eu falei. Como o clima é muito favorável a operações aéreas, a gente já conhece o clima de Caruaru,
o clima é seco, né, árido, então a tendência é que as companhias aéreas logo vão começar a fazer o que fizeram em Petrolina. Vão se interessar cada vez mais em colocar cada vez mais voos com ligações e Caruaru vai crescer. Eu acredito muito nesse crescimento. Acredito mesmo. Entendi. Professor, quando você fez o levantamento e o artigo a respeito do aeroporto de Caruaru, tem algumas particularidades que sempre fica na dúvida, né? Você já deu um universo, você falando aí das possibilidades de negócio, eu fiquei já imaginando o quanto a gente movimentaria. Realmente a gente sabe que o aeroporto ele tende a desenvolver uma cidade, uma região. Mas quando você começa a acrescentar aí, vai uma coisa puxando a outra, e você começa a imaginar, meu Deus, quanta coisa boa já podia estar sendo movimentada, né? Por que perdeu tanto tempo, né, de deixar justamente funcionando? Né? Você deu um exemplo da questão da empresa de ônibus, mas eu vou até deixar claro, a empresa que atende lá é a Coletivos, tá? Então já tem justamente a área de influência dela, né? E eu já fiquei imaginando. Então, mas assim, logicamente, você foi lá, você estudou, e aí eu lhe pergunto, na parte estrutural, você já falou que a pista está ok, só futuramente poderia aumentar mais ela, da questão do terminal de passageiros ser construído, e as outras coisas, vamos dizer, o hangar, aquelas outras estruturas. E tem outro detalhe, né, que sempre sai na mídia e nas discussões a respeito do matadouro que tem ali do lado. Né? Infelizmente, o aeroporto ficou de um lado e o matadouro do outro. Né? E em relação à estrutura viária de chegada e saída. Né? Eu sei que isso é possível, né? Acho que um bom projeto, a gente que se debruça em relação à mobilidade, a gente acaba busca soluções para facilitar a vida das pessoas. Mas você lembra muito bem que é um acesso ainda um pouquinho xoxinho, né? Restrito, né? É mão e contramão só, mas logicamente precisaria também de um incremento viário nesse porte também, né? Mas aí eu queria que você desse o destaque dessa questão do matadouro, dessa questão das outras estruturas de hangar, de tudo, se está tudo ok, né? Dessa ordem, primeiro o hangar, depois o matadouro e a estrutura viária, o que é que você imaginava ali para melhorar? Vamos lá, eu quero começar pela estrutura viária, porque tem uma coisa muito importante que a gente pode colocar aqui. Não obrigatoriamente se precisa chegar ao aeroporto por aquele caminho que já existe. Aquele caminho são ruas pequenas, apertadas, estreitas, onde não suporta um tráfego muito pesado. Né? Então, o que acontece? Nós temos o outro lado, o lado de lá da pista do aeroporto, o pátio está do lado de cá. Né? Mas aí não é proibido de se construir um outro pátio do lado de lá, com um terminal de passageiros maior. Entendeu? Um investimento bem feito, onde a gente tem uma estrutura viária pelo outro lado da pista do aeroporto. Pelo outro lado, dá para construir pistas mais largas, avenidas mais largas, pistas duplas, triplas, que permitam o acesso ao aeroporto, como nós temos a rodovia, que é toda duplicada, triplicada. Né? Então, num primeiro momento, pode-se construir um terminal de passageiros do lado de cá do pátio, esse pátio que tem aí já suporta, é bom. Então, aí sim, teria que se fazer um novo viário para chegar no aeroporto, mas também tem condições de fazer circundando a pista, deixando um espaço, que é importante que tem espaço tanto no final de cada uma das cabeceiras, tanto para crescimento do aeroporto, quanto para a segurança de voo. Né? Mas a gente pode pensar nessas duas situações. Um novo pátio do lado oposto, toda uma estrutura viária montada, pensada para 50 anos. Porque se você está construindo um aeroporto, você sabe que ele vai crescer. Claro. Uma rodovia que se liga com outras partes da cidade, mas pensadas para não precisar crescer tanto pelos próximos 50 anos. Porque não dá, o que não dá é para a gente sair. Aquela rua é muito pequena. Então não dá para a gente ir ali, porque não tem como derrubar a casa. Tem muita em relação ao antes do matadouro, em relação aos hangares. Eu notei que Caruaru tem alguns hangares, são hangares do Aeroclube, né, da Escola de Aviação de Caruaru, tem de uma empresa de fabricação de hélices, eu acho, né, e tem alguns hangares de manutenção dos próprios aviões de Caruaru, né, das próprias aeronaves de Caruaru. E esses hangares,
você pode criar novos hangares de manutenção das companhias aéreas. De repente, alguma companhia aérea pode se interessar em colocar um departamento de manutenção ali e colocar o hangar de manutenção dela lá. Ou um pequeno hangar para pequenos reparos, mas às vezes nem é necessário. Por exemplo, Petrolina não tem hangares. Você vê, Petrolina tem um enorme terminal de passageiros, mas Petrolina não tem hangares que a gente precise fazer manutenção de aviação. Tá? Ela tem os hangares pequenos para os aviões dos empresários, né, da localidade, e só. Você não tem hangares de grande porte. Em hangares de grande porte você precisa quando você tem uma companhia aérea que opera na cidade. Em Caruaru já teve. Eu me lembro que teve uma companhia aérea que tinha sede em Caruaru. Essa companhia não existe mais. Mas se uma outra companhia aérea puder vir a operar no futuro, e eu não descarto essa possibilidade, então, sim, aí tem espaço para a construção de hangares, tá? Hangares tanto na área para aviões, para manutenção de motores, para manutenções corriqueiras, quanto para manutenções mais pesadas de aviões que possam vir a operar em Caruaru. E aí, você pediu para eu falar em relação ao matadouro. Realmente é um problema o matadouro, porque o matadouro traz urubus. Urubu e avião não combinam, né? Não Urubu combina. e avião é uma coisa complicada. Combina. O que acontece? Existem algumas maneiras. Existe uma maneira do matadouro continuar operando sem precisar ser removido de lá, e existe uma maneira de extirpar, retirar o matadouro de lá. Mas aí, para retirar o matadouro, tem um custo muito grande. Vai colocar o matadouro aonde, né? Esse matadouro vai para onde? Então, tem toda essa celeuma. Se o matadouro é público e já está lá há muitos anos, existem maneiras de colocar filtros para evitar que os urubus sejam chamados pelo odor, pelo cheiro do sangue, da carne do boi. Né? Já existe tecnologia para isso. Mas se houver a possibilidade de remoção do matadouro, é importante, porque o risco de um urubu bater num avião é real. Né? Existe em todos os aeroportos. O aeroporto de Caruaru é um pouco mais... Existe de maneira mais violenta, digamos assim. Por quê? Porque existe uma grande quantidade de urubus na cabeceira de decolagem, que é onde fica o matadouro. Existem maneiras de resolver. Existem diversas maneiras de... Claro que também não é de uma hora para outra. Eu te pergunto, o matador é público ou ele é particular? Não, ele foi agora, até você falando, eu ia até trazer essa informação. A prefeitura fez uma parceria com a Associação dos Marchantes e eles estão investindo num local novo, com uma estrutura melhor, até na questão até de saúde pública mesmo, né, tem uma estrutura melhor, né, e automaticamente tendo a estrutura melhor afasta, né, os urubus, né, essa é a ideia, né, acabar afastando os urubus. Mas você deu, é interessante, como eu gosto de conversar, e uma boa conversa para quem traz informações são sempre abre as possibilidades, porque na minha cabeça o funcionamento do aeroporto de Caruaru sempre seria por aquela área ali, né? Não teria outra forma de você abrir as possibilidades, mas quando você diz, não, faz do outro lado da pista no futuro, realmente, assim, a gente tem que pensar muito maior, né? Abrir a mente realmente, né? Do que pode se fazer em relação à infraestrutura. Eu nunca tinha me antenado de que pode ser feito do outro lado, né? Nada, não tem nenhum impedimento, né, em relação a isso aí. E foi um destaque interessante nesse sentido, né? E aí espaço tem... Como? Pois é, tem espaço, tem estrutura, tem espaço ali do outro lado, tem estrutura, dá para fazer um pátio até maior, inclusive, e pode-se construir uma via de acesso nova muito melhor do que as vias de acesso que existem agora, que não precisam ser fechadas. Elas podem ser vias de reserva, vias de emergência, mas pode-se construir uma área de via de acesso do aeroporto muito maior e muito melhor. Então, é só movimentar o poder público agora, para que ele possa desenvolver. Que realmente a ideia de fomentar e levar o funcionamento desse aeroporto realmente seja definitivamente concluído, né, despertado e realmente ir para frente o projeto, né? Eu lembro que o ano passado, há uns 2, 3 anos aí, há uns 2 anos, até a Azul já tinha sinalizado que tinha interesse realmente em vir operar aqui. Então isso é
importante, né? Que a gente sabe que tem já companhias interessadas, né? A justamente operar na cidade. Olha, a Azul já se interessou, a Gol também, já ouvi falar que a Gol também estava interessada, uma época, em operar em Caruaru. No passado, a Avianca, né, a Avianca teve muito interesse em operar em Caruaru, porque, além de fazer essas interligações, a gente descobriu, na minha época de Avianca, a gente descobriu que existe um grande tráfego Petrolina para Caruaru. E sabe como é que as pessoas iam? Pegavam o avião em Petrolina e ia para Recife, depois ia de via terrestre para Caruaru. Olha Então, o que isso. acontece? Qualquer companhia aérea que colocar um voo, porque é um voo a mais para Petrolina, como é que faz? Recife, Caruaru, Recife, Caruaru, Serra Talhada, Petrolina. Essa é uma vida. Por quê? Serra Talhada já tem aeroporto operacional e já está com o terminal de passageiros. Foi inaugurado agora, em 2019. Então, a pista é boa. A Azul já fez o teste, já testou o aeroporto de Serra Talhada e deu o aval dela. Deve iniciar operações no futuro próximo. Só não iniciou esse ano, 2020, por causa do... Então, Serra Talhada também cresceu muito. Também é um entreposto comercial naquela região ali, que atende Salgueiro, Verdejante, Mirandiba, e todas aquelas cidades ali da região, Floresta. Então, o que acontece? Um voo ligando, fazendo Recife, Caruaru, Serra Talhada, Petrolina, eu sei que vai ser um pinga-pinga, mas para carga vai ser maravilhoso. Mas aproxima, né? Você vai ter. Agiliza também a viagem, né? Até porque os passageiros de Caruaru que quiserem ir para a Serra, é um voo direto. Os passageiros de Caruaru que quiserem ir para Petrolina, um pouso, que é o pouso de Serra Talhada. Então, você vê como fica prático, ou então as conexões, do mesmo jeito que esse voo vai fazer, os passageiros de Caruaru que forem voar para qualquer outra parte do Brasil, eles podem se conectar tanto por Petrolina quanto por Recife, ou pela própria Caruaru, uma vez que as companhias aéreas devem fazer como fizeram em Petrolina, colocando voos diretos, ou de Brasília, ou de Guarulhos para Caruaru, né? Isso aconteceu em Petrolina, com certeza que acontecerá em Caruaru no momento em que o aeroporto estiver operacional. Então, você vai incrementar em cargas, você vai abrir conexões, um leque de conexões, e você vai atender nichos que já existem, que não estão sendo trabalhados, né? Que são passageiros de Caruaru que querem voar com conexão em Recife para várias partes do Brasil ou do mundo. Você tem ligações internacionais a partir de Recife, passageiros de Caruaru que querem ir a Petrolina. Tem muita gente em Caruaru que mora em Caruaru, mas que tem negócios em Petrolina. Tem que ir para Recife, para de Recife e para Petrolina, né? Uma coisa sem lógica. É sem lógica. É um nicho de mercado que já existe. Eu estava conversando com um amigo meu que foi diretor de 2 companhias aéreas, está aposentado, e eu estava conversando com ele semana passada sobre isso. Ele disse, poxa, cara, está faltando uma companhia aérea aqui que faça esse segmento, esse Serra Talhada, Petrolina. O voo pode ir de manhã e voltar imediatamente. Chega em Petrolina, ele bate fica 1 hora, abastece e volta. Aí volta Petrolina, Serra Talhada, Caruaru, Recife. Ou seja, um voo só é suficiente, dependendo da demanda de passageiros pela rota, se coloca um segundo voo à noite, né? Esse voo poderia sair de manhã, e aí coloca-se um segundo voo à noite para atender as necessidades do... Então, espaço tem, mercado tem, condições tem, só falta um interesse, e que eu sei um pouquinho de interesse que eu sei que tem também. Não é nem vontade política. Vontade política tem. A gente sabe que existem vontades políticas, tanto da prefeitura quanto de deputados aí da região. É um pouquinho de interesse de eles abrirem os olhos, poxa, isso é viável, isso é possível, vamos fazer, entendeu? Entendi. Professor, estamos chegando agora ao final. A conversa foi finalmente concluída, né, nesse sentido. Quero realmente agradecer o espaço e realmente eu já deixei uma agenda aí com você de outras lives, de outros modais aí, né, vamos falar de muita coisa ainda aí com essa parceria do Mobilicei, né? Agradeço mesmo a oportunidade de conversar com o senhor, né? É com o senhor, com você, a gente se confunde todinho. E eu queria que você falar suas considerações finais, realmente, para a gente encerrar, né? Falar que esse vídeo vai estar disponível
tanto no IGTV, né, a gente vai deixar lá no IGTV, que é o do Instagram, e vai também no nosso canal do YouTube, né, para poder realmente fomentar essa boa discussão. Mas, enfim, faça as suas considerações aí. Minhas considerações finais, primeiro eu gostaria de lembrar que a Modus, empresa a qual eu sou sócio, está desenvolvendo agora um trabalho de MBA na área principalmente na área de mobilidade urbana, né? Nós vamos ter o MBA da mobilidade urbana, que você já é graduado, já é Master in Business Administration de Mobilidade Urbana. Nós vamos ter o MBA da mobilidade urbana em parceria com a Facotur, uma faculdade muito séria aqui da região metropolitana. Nós já fechamos o acordo. Ivan está eufórico, ele vai ser um dos coordenadores. Então, eu estou eufórico também, porque é um sonho nosso e que está se realizando mais uma vez. E, se Deus quiser, nós vamos trazer muito mais pessoas apaixonadas por mobilidade, né? Vamos conversar também sobre... no futuro próximo, vamos conversar também sobre o transporte ferroviário no Brasil, o que foi no passado, o que é hoje e o que precisa ser feito para que o transporte possa melhorar, e o transporte fluvial, além do próprio transporte rodoviário. Como você falou, temos uma série de tópicos a serem conversados nas próximas oportunidades. Estarei à disposição, é muito gratificante estar sempre à disposição, Ricardo, para conversarmos sobre mobilidade urbana, seja na área de aviação, seja na área férrea, na área hidroviária. Vamos embora, na área rodoviária. Muito bem, muito bem. Vamos embora. Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Isso aí, esse trabalho, essa ideia do Mobilicei justamente é essa, né? Trazer essas temáticas e para aproximar as pessoas, né? A gente já se convenceu do quanto a mobilidade é importante. Agora a gente só precisa multiplicar e que as pessoas entendam. Poxa vida, realmente a gente tem que lutar por isso, que eu acho que quanto mais as pessoas estiverem informadas, né, de saberem realmente dessa importância, melhor fica para reivindicar, né? Principalmente num ano político, né? Dizer, vamos pensar melhor nisso aqui, e logicamente quem ganha, logicamente é a sociedade, enfim, todos ganham com isso, né? Mais uma vez, muito obrigado, viu? E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Até a próxima, Vitor, um abraço. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite.